Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a acertar mais de 80% das questões das provas de técnico e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e o episódio de hoje nós vamos tratar o que fazem os técnicos e analistas judiciários e quais são os benefícios da carreira. Bom, então vamos começar falando sobre o que fazem os técnicos e analistas judiciários, ok? Em outro vídeo deste canal, nós explicamos rapidamente como se dá o acesso a essas carreiras e hoje nós vamos aprofundar nas atribuições de cada uma dessas carreiras. Então, nós vimos em outro vídeo também que nós temos basicamente nas carreiras do Poder Judiciário a carreira de magistrado e a carreira de servidor público. E a carreira de servidor público no Poder Judiciário, em geral, se divide em técnico judiciário e analista judiciário. Também vimos os requisitos para aprovação e posse no cargo de técnico e analista judiciário. O cargo de técnico judiciário exige que o candidato tenha formação em nível médio. Já os analistas precisam ter formação em nível superior, seja essa formação em alguma graduação específica, em algum curso específico, como nós vamos ver daqui a pouco, ou qualquer graduação em nível superior para cargos de analista judiciário da área administrativa, ok? Então vamos começar falando sobre os técnicos judiciários. Os técnicos judiciários, quando eles tomam posse no cargo, eles normalmente atuam em função de apoio. E essa função de apoio pode se dar tanto na área administrativa do tribunal, como, por exemplo, na Secretaria de Recursos Humanos, na Secretaria de Orçamento e Finanças, na Secretaria de Apoio às Atividades Judiciárias, enfim. Existem inúmeras secretarias administrativas na estrutura do Poder Judiciário, nas quais os técnicos judiciários poderão exercer essas funções de apoio. E que funções de apoio seriam essas? Seriam desde elaborar textos de ofício, memorando, processar feitos administrativos, lançar informações no sistema, gerar relatórios, enfim, uma gama grande de atribuições que requerem uma complexidade um pouco menor. Claro que esses profissionais precisam entender o que estão fazendo. Esses profissionais, esses técnicos, eles recebem um treinamento, né, da sua chefia imediatamente superior, dos seus colegas de trabalho. Normalmente, esses técnicos também fazem cursos introdutórios no tribunal, assim que tomam posse, para conheçam a estrutura do tribunal, a estrutura administrativa, enfim. E, além das funções de apoio que eu mencionei aqui, que podem ser feitas tanto nas secretarias administrativas, como também nas secretarias judiciárias, e as secretarias judiciárias, elas existem tanto no primeiro grau de jurisdição, ou seja, nas varas, quanto nos órgãos colegiados de tribunal e até de tribunal superior. Né? A gente vai falar aqui em outro vídeo como se dá essa divisão de tarefas entre primeiro grau e segundo grau, mas, em geral, as secretarias processantes, elas são responsáveis pelo processamento dos feitos judiciais. Então, no exercício dessas funções, os técnicos judiciários, por exemplo, podem preparar ofícios, podem preparar mandados, podem preparar alvarás, podem fazer minutas de despachos mais simples, despachos de mero expediente, enfim, uma infinidade de atribuições que podem ser feitas tranquilamente pelo técnico judiciário, tendo em vista que essas funções não exigem dele um conhecimento aprofundado sobre nenhuma especialidade. Porém, na prática, nós vimos com frequência que os técnicos judiciários, à medida que eles avançam na carreira, normalmente eles concluem um nível superior, ok? E aí pode ser nível superior de direito, da área contábil ou da área econômica, enfim. E normalmente os profissionais que ocupam o cargo de técnico judiciário
e que apresentam alguma habilidade específica de acordo com a sua área de formação, conseguem exercer atribuições mais complexas e não raro, eles também alcançam funções de grande relevância dentro da estrutura do tribunal, né? Eu conheço diversos colegas que são técnicos judiciários, mas em razão da sua formação jurídica, eles conseguiram alcançar essa formação jurídica e, com base nessa formação jurídica, eles passaram a exercer funções de grande relevância, como, por exemplo, diretoria de vara, diretoria de turma de órgão julgador e até assessoria de juiz. Ou seja, então a diferença entre o técnico e o analista judiciário muitas vezes se dá apenas no momento do concurso, porque o concurso para técnico judiciário, como eu já mencionei, exige apenas o segundo grau. Mas depois que ele alcança a aprovação e toma posse e entra em exercício no cargo, existe uma infinidade de possibilidades que permitem com que ele alcance outros patamares, outros níveis de complexidade no seu trabalho, nas suas atribuições e também alcance níveis salariais mais altos, como nós vamos falar aqui na sequência. Ok? Então, essas são as atribuições dos técnicos judiciários. Quais são as atribuições dos analistas judiciários? Normalmente, os tribunais realizam concursos para analista judiciário de diversas especialidades. A mais comum é a especialidade judiciária, mas existem outras especialidades como analista médico, analista engenheiro, analista contábil, analista administrativo. Quais são as atribuições desses cargos? Em relação aos analistas administrativos, normalmente os tribunais exigem qualquer formação em nível superior. Então a pessoa pode ser veterinário, pode ser médico, pode ser nutricionista. Eu tenho colegas, mais de um colega, que são nutricionistas, que fizeram outras faculdades de veterinária, enfim, de astronomia, e tem de tudo, ok? E basta então que esse cidadão ele consiga ser aprovado no concurso para analista judiciário. E aí, nesses casos, esses analistas judiciários exercerão suas atividades na área administrativa. Normalmente, a estrutura administrativa do tribunal identifica naquele servidor que tomou posse recentemente no cargo e identifica nele as suas melhores habilidades, né? Não que isso seja uma situação frequente, tá? Porque muitas vezes o tribunal acaba alocando os servidores de acordo com a necessidade de lotação de pessoal nos diversos setores administrativos do tribunal. Mas, quando possível, e às vezes isso acontece no decorrer do tempo, o tribunal aproveita esses servidores de acordo com as suas melhores habilidades naquelas secretarias, naquelas funções que estejam mais compatíveis com essas habilidades, ok? Falando um pouco sobre as outras especialidades de analista judiciário, nós temos aí o analista judiciário médico, que vai atender na área de apoio médico aos servidores. Analista enfermeiro também vai atuar na área de saúde do tribunal. Existem analistas engenheiros que trabalham na área de manutenção técnica dos prédios, das edificações dos tribunais e das estruturas do Poder Judiciário. Enfim, existem também os analistas contábeis, que normalmente trabalham nos setores de contadoria ou nos setores de orçamento e finanças do tribunal. E, por fim, nós temos os analistas judiciários, que são os cargos que oferecem uma maior quantidade de vagas nos concursos e cuja tendência seja oferecer cada vez mais vagas para esses cargos. E por quê? Porque, na verdade, como eu já falei em outro vídeo, os tribunais eles estão passando por uma transformação profunda no tocante aos sistemas processuais, ou seja, cada vez mais a tecnologia da informação está ajudando os tribunais a superar o desafio de dar conta de uma demanda cada vez maior de processos judiciais que são ajuizados. E o que acontece? À medida em que aumenta o volume de processos a serem julgados, e os sistemas processuais ajudam nessa tarefa
de automatizar rotinas do procedimento judicial, nós identificamos, por consequência, uma diminuição da demanda por cargos de nível médio, porque algumas dessas funções já são feitas automaticamente pelo sistema, como, por exemplo, disparo de e-mail, disparo de ofício, disparo de intimações, e com isso nós observamos uma crescente demanda por analistas judiciários da área judiciária, porque com o volume cada vez maior de processos a serem julgados, os juízes acabam precisando de mais força de trabalho qualificada para fazer minutas de decisões judiciais e de sentenças judiciais e de relatórios, votos e acórdãos nos tribunais, e para isso é necessário cada vez mais um aumento da força de trabalho dos analistas judiciários da área judiciária. Então, por isso que nesse momento em que nós estamos saindo aí de uma situação de pandemia, nós ainda vamos ter uma quantidade grande de vagas para técnicos judiciários. Mas, por todas essas razões que eu acabei de listar agora, à medida que o tempo for passando, a oferta de vagas para técnico judiciário tenderá a diminuir e a oferta de vagas para analistas judiciários tenderá a aumentar. Portanto, se você está na situação de ter apenas o nível médio, a hora é agora de passar, ok? Agora é a hora de estudar e de garantir sua vaga no Poder Judiciário. Ok? E o que os analistas judiciários então fazem? Normalmente, eles exercem funções de maior complexidade e funções que estejam compatíveis com sua área de formação. Ou seja, se o analista judiciário é médico, lógico que ele vai exercer a medicina no Poder Judiciário. Se o analista ele é um contador, muito provavelmente ele vai exercer funções de contabilista na área judiciária. Vai fazer cálculos judiciais, enfim, vai fazer planilhas, planejamentos. E se o servidor é um analista judiciário da área judiciária, ele vai fazer, então, minutas, ou seja, elaborar textos de decisões judiciais, sejam elas decisões interlocutórias, decisões de mérito ou até acórdãos de recursos nos tribunais. Então, são essas, em síntese, as atribuições dos cargos de técnico e analista judiciário. Existem ainda outras funções que são exercidas tanto por servidores de carreira, quanto eventualmente por servidores que não são aqueles que passaram em concurso público. Que funções são essas? São as funções de confiança, ok? Isso é muito comum no Poder Legislativo, no Poder Executivo ainda mais, e não é diferente no Poder Judiciário. O que acontece? Determinados cargos públicos são cargos de assessoramento, direção e chefia. São cargos em comissão, cuja exoneração e nomeação são livres para o gestor do órgão. Ou seja, digamos então que exista no mercado um cidadão que seja altamente especializado numa matéria específica, como por exemplo de tecnologia da informação. É possível então que o presidente do tribunal nomeie esse cidadão para a direção da Secretaria de Tecnologia da Informação do tribunal. Da mesma forma, se houver um grande especialista em área de finanças, é possível que o presidente do órgão, então, nomeie esse cidadão para dirigir a Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal. No entanto, existem outras funções que não são de chefia, direção e assessoramento superiores, mas que também exigem algo mais do servidor, que são as funções comissionadas. Então, nós temos duas situações, basicamente, dentro das funções de confiança. Nós temos as funções comissionadas, que são também denominadas de funções gratificadas. Essas funções, elas se destinam apenas aos servidores de carreira, ok? E essas funções comissionadas, elas podem ser desde gratificações para premiar aqueles servidores que têm um melhor desempenho, que têm um melhor compromisso, que apresentem mais resultado para a administração judiciária, como para chefias de menor hierarquia, como, por exemplo, supervisões, coordenadorias.
Então, essas funções gratificadas, elas possuem um valor significativo, porém não são tão significativos quanto os cargos em comissão. Porém, essas funções comissionadas, elas se destinam apenas a servidores de carreira, ou seja, para aproveitar os talentos de dentro do próprio órgão, seja para gratificar aquele servidor que se destaca no exercício das suas atribuições, seja para que dê a ele um nível de responsabilidade gerencial para gerenciar pequenas equipes. Ok? E além das funções comissionadas, nós temos os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração pelo presidente do órgão. Esses cargos comissionados, eles se aplicam tanto a servidores de carreira, quanto a servidores que não integram a carreira do Poder Judiciário. Tá? E na lei está previsto um percentual para os cargos comissionados sejam ocupados por servidores que não integram o quadro do Poder Judiciário. E o que fazem, então, esses ocupantes de cargos comissionados? Normalmente, esses ocupantes eles vão chefiar grandes estruturas. Eles serão diretores de secretaria, serão assessores de juiz, serão chefes de gabinete, serão diretores de vara ou de secretaria de turma, ok? Então, normalmente, os cargos em comissão, eles possuem um valor relativamente alto em relação à remuneração dos cargos de técnico e analista. Apenas para que vocês possam ter uma ideia, o cargo em comissão de assessor de juiz ou de diretor de vara, que é o segundo maior cargo em comissão da estrutura do Poder Judiciário, esses valores chegam à ordem de R$ 8.500 se forem pagos para integrantes da carreira. Se forem pagos para não integrantes da carreira, esses valores certamente passam de R$ 10.000, ok? Então, além da remuneração que os analistas e técnicos judiciários recebem em razão do seu cargo efetivo, a depender do desempenho desses servidores, eles podem alcançar funções comissionadas ou até mesmo cargos comissionados. Ok? Vai depender da sua competência, vai depender do seu engajamento com o trabalho, vai depender do seu nível de especialidade, enfim, vai depender de uma série de fatores, mas que o qualifiquem para esses cargos de maior responsabilidade e são cargos de nível gerencial. Agora que vocês já sabem quais são as atribuições dos cargos de técnico e analista judiciário, nós vamos abordar aqui quais são os benefícios desses cargos, ok? Somente repetindo, os servidores de carreira, são os técnicos e analistas judiciários, eles terão todos esses benefícios que eu vou listar aqui agora. O primeiro benefício, e talvez o mais importante, tendo em vista a situação de instabilidade econômica pela qual nosso país atravessa, é a estabilidade, ok? O que significa a estabilidade? Significa que após 3 anos de exercício no cargo, e esses 3 anos se referem ao que se denomina estágio probatório, ou seja, o que é o estágio probatório? É o período no qual o servidor que tomou posse recentemente no cargo será avaliado para saber se ele tem condições de exercer as funções daquele cargo. E eu vou te trazer aqui uma informação na prática. Eu nunca vi um servidor recém-empossado que não tenha sido aprovado em estágio probatório. Ou seja, o servidor precisa realmente não ter nenhum compromisso ou ter um problema muito grave para que ele não seja aprovado no estágio probatório. Então, pessoas que têm um compromisso com o seu trabalho, não é muito difícil que sejam reprovados em estágio probatório, ok? E após alcançada essa estabilidade, ou seja, passados os 3 anos de estágio probatório, esses servidores só serão demitidos em hipóteses expressamente previstas na lei, ok? Ou seja, não fica ao sabor
da chefia imediata, não fica ao sabor nem do presidente do tribunal. Se o presidente do tribunal ou se o presidente da República quiser demitir um servidor estável, um servidor de carreira estável, ele não vai poder fazer isso se as hipóteses que estão previstas na lei não se observar no mundo dos fatos, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? O servidor de carreira, após alcançar a estabilidade, ele só pode ser demitido basicamente em duas hipóteses. A primeira hipótese é se ele não for aprovado em avaliação de desempenho. Após a emenda constitucional número 20 de 1998, o Congresso Nacional passou a prever essa avaliação de desempenho. E o que é a avaliação de desempenho? Na verdade, é um processo administrativo, tá? Que tem a participação tanto do servidor avaliado quanto da chefia, que é responsável pela avaliação, para identificar problemas na conduta profissional do servidor e fazer ajustes ao longo do período de um ano. Essas avaliações normalmente são anuais. E apenas após finalizada essa avaliação de desempenho, e se o servidor não tiver um nível de proficiência que seja pelo menos razoável, esse servidor, ele então vai estar passível de demissão. Porém, pessoal, também na prática, raramente eu vi situações em que o servidor não foi aprovado na avaliação de desempenho. Ou seja, é preciso que ele não tenha compromisso com o seu trabalho, não tenha compromisso com os horários, não tenha compromisso com as atribuições do cargo, não tenha compromisso com a sua relação interpessoal com os seus colegas de trabalho, para que eles não venham a ser avaliados positivamente, ok? Além das hipóteses de não ser aprovado em avaliação de desempenho, existe também a possibilidade do servidor ser demitido apenas nas hipóteses em que ele praticar infrações disciplinares. E as infrações disciplinares que sujeitam o servidor à sanção disciplinar de demissão são infrações muito graves. Por exemplo, ele cometer crimes contra a administração pública, cometer atos de improbidade administrativa, ou seja, são situações realmente muito gritantes, né, que revelam um grave desvio de conduta do servidor público, que vão fazer com que ele venha a ser demitido. E ainda assim, ele não vai ser demitido por um ato manu militare do seu chefe imediato, nem do presidente do órgão. Para isso, ele precisa passar por processo administrativo, ou, quiçá, dependendo da hipótese, no caso, por exemplo, de improbidade administrativa, ele precisa passar por processo judicial, ou seja, somente depois de transitada em julgado uma decisão administrativa ou uma decisão judicial, em um procedimento em que ele vai ter condições de exercer o contraditório, ou seja, a cada ato processual que for praticado naquele processo administrativo ou judicial, ele terá não apenas o direito, mas ele terá o dever de se manifestar em contraditório. E além do contraditório, ele também terá a oportunidade de exercer sua ampla defesa, ou seja, de lançar mão dos recursos cabíveis de acordo com a lei, para que ele possa, então, buscar a revisão da decisão que foi proferida tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Ou seja, para você, cidadão que quer ser aprovado em um concurso público, que sempre trabalhou na iniciativa privada, você veja, né? É muito provável que você já tenha passado por uma situação de desemprego na sua vida. E, assim como eu também já passei uma situação de desemprego na minha vida, eu sei o quanto dói, né? Saber que muitas vezes essa situação de desemprego veio de uma forma injusta, ou então essa situação de desemprego, ainda que tenha vindo de uma forma justa, ela gera
necessários impactos financeiros, tanto na nossa vida quanto na vida da nossa família, né? E é muito difícil a gente olhar para um horizonte e ver que amanhã a gente não tem a certeza de que vai ter o recurso financeiro necessário para a gente pagar o nosso aluguel, para a gente pagar, para fazer as compras, né? Para pagar a escola do nosso filho. Portanto, pessoal, depois que você passar no concurso público e se tornar um servidor estável, essa situação de desemprego praticamente é uma realidade que some do seu horizonte. E a não ser que a pessoa seja um empreendedor, que tenha uma veia de empreendedorismo, mas para a grande maioria da população, o que se quer é estabilidade. O que se quer é saber que no final do mês a gente vai ter lá o nosso salário depositado na nossa conta. É saber que depois de 30, 35 anos de trabalho, nós teremos direito a uma aposentadoria digna, que dê para sustentar as nossas necessidades, as necessidades da nossa terceira idade. Ok, pessoal? Então, você que está numa situação de desemprego, ou você que está numa situação de subemprego, ou você que ainda está numa situação de instabilidade financeira, o concurso público é a saída para a sua vida. Fechando aqui esse parênteses, então, talvez o maior benefício para o servidor público seja a estabilidade no cargo, ok? Mas existem outros muitos benefícios que eu vou listar aqui abaixo. O segundo benefício que eu vejo para as carreiras de analista e técnico judiciário é a remuneração. Por que a remuneração? Porque normalmente a remuneração paga a esses cargos é muito maior, é muito acima da média daquela remuneração que é paga na iniciativa privada. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com um levantamento de um site específico, se identificou que a média da remuneração inicial da carreira de técnico judiciário, ou seja, uma carreira que exige apenas o segundo grau, ou seja, o nível médio, é de R$ 5.000. Então você me diz qual é a carreira que vai exigir na iniciativa privada apenas o nível médio e vai pagar uma remuneração inicial de R$ 5.000. Existem muitos cargos de nível superior na iniciativa privada que não pagam R$ 5.000 por mês, né? Muito pelo contrário, muitas carreiras que exigem nível superior, quando o profissional está no início de carreira, quando ele consegue ganhar R$ 2, R$ 3.000 por mês, já tem que se dar por satisfeito, porque o que acontece? Nós estamos vivendo numa crise econômica sem precedente, né? Então, as empresas não pagam só R$ 2.000, R$ 3.000 porque querem, não, porque as empresas também estão quebradas, né? A gente vê aí, é só a gente andar nas ruas da cidade para ver quantas lojas, quantas fábricas, né, quantas escolas estão com as portas fechadas por conta da crise econômica. Então, pessoal, para muitos aqui, a carreira pública é a tábua de salvação. E eu resolvi começar a gravar esses vídeos porque realmente eu vejo na minha família, por exemplo, eu tenho empreendedores que estão sofrendo com essa situação. E graças a Deus eu sou servidor público e eu pude manter a situação da minha família graças a isso. E por conta dessa situação é que eu venho aqui trazer para você, para a minha audiência, para aqueles que estão me assistindo, a possibilidade, abrir os olhos de vocês para essa possibilidade. Existe uma janela de oportunidade que está se abrindo e vocês precisam aproveitar essa oportunidade. Então, voltando ainda para a remuneração, nós temos ainda analista judiciário, com um salário inicial médio, com uma remuneração inicial média de R$ 8.000. Eu vejo colegas, enfim, pessoas próximas a mim, que acabam de se formar na faculdade de Direito e quando conseguem arrumar um emprego em um grande escritório, começam a ganhar R$ 2, R$ 3.000. Quando, na verdade, se eles estivessem estudando para concurso público de analista judiciário, porque a sua formação já permite, ele começaria ganhando R$ 8.000. É fácil passar? Não, não é fácil passar. É bem difícil, mas é muito possível. Mas é muito possível e o melhor, depende só de você. Ganhar R$ 8.000 na iniciativa privada depende de uma série de fatores. E a sua competência e a sua capacidade é apenas um dos fatores.
provavelmente nem sequer é o maior fator ou o fator mais determinante. Mas quando a gente fala em concurso público, você está competindo consigo mesmo, né? Não interessa se as outras pessoas estão fazendo 80%, 85% da prova. Você, se tiver um compromisso com a sua preparação, com o seu desempenho, com a evolução do seu desempenho, você pode fazer 90%, 95% da prova e garantir a sua vaga de analista judiciário, ok? Então, pessoal, a remuneração de 5 mil, que é a média inicial para técnico, e de 8 mil, que é a média inicial para analista, é uma remuneração muito atrativa, é uma remuneração muito acima da média de mercado. E com essa remuneração, você vai conseguir manter a sua família, vai conseguir ter uma vida digna, vai conseguir pagar a sua casa, pagar o seu aluguel, pagar a escola do seu filho, enfim. Você nunca mais vai pensar em desemprego e você nunca mais vai pensar em subemprego. Além, então, da estabilidade e da remuneração, nós temos ainda a progressão na carreira. Como eu mencionei, aquelas médias salariais de 5 mil para técnico e de 8 mil para analista são médias de remuneração inicial na carreira. Dependendo da carreira, se for a carreira, por exemplo, da área judiciária, né, dos analistas nos tribunais de competência federal, essa remuneração pode chegar a 18 mil no final de carreira, ok? E me diz então qual é a carreira pública ou a carreira privada que chega a pagar 18 mil reais. Somente as carreiras que são top de linha, né? São as carreiras de magistratura, que são as carreiras de delegado de polícia, que são as carreiras de promotoria pública, defensoria pública, advocacia pública, ou seja, a remuneração do analista judiciário chega e às vezes ultrapassa o patamar de remuneração de algumas dessas carreiras jurídicas. Então, pessoal, a progressão da carreira ela pode se dar basicamente de duas formas: através de uma lei que estabelece plano de cargos e salários, e aí nós temos como exemplo o Judiciário Federal, ou seja, todos os tribunais superiores e todos os tribunais regionais, eles seguem uma única lei que estabelece plano de cargos e salários com nível de remuneração desde o mais baixo até o último nível de remuneração, tanto para técnico quanto para analista judiciário. E existem ainda outras formas de progressão na carreira, e aí vai depender da legislação de cada estado, ok? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, os servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebem uma progressão na sua remuneração a cada 3 anos. São os triênios, ou seja, a cada 3 anos, se aquele servidor for avaliado positivamente no processo administrativo de avaliação de desempenho, ele vai então alcançar um percentual maior de aumento na sua remuneração. Existe ainda outro benefício para as carreiras de técnico e analista judiciário, assim como para outras carreiras públicas, mas falando sobre os técnicos e analistas judiciários, nós temos aqui a aposentadoria, né? Frequentemente nós vemos na televisão que o governo, a cada de 10 em 10 anos, faz uma reforma da Previdência, né? O Poder Executivo propõe uma reforma, essa reforma sofre ajuste no Poder Legislativo e acaba sendo publicada, então, uma emenda constitucional que estabelece restrições na aposentadoria dos servidores públicos. Mas, mesmo assim, ainda hoje, vale mais a pena ser servidor público do que trabalhar na iniciativa privada. Por quê? Porque a aposentadoria hoje, para quem toma posse hoje nas carreiras públicas, elas se dão da seguinte forma: se o servidor, quando se aposentar, ele receber uma remuneração que seja inferior ao teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é R$ 6.351, então esse servidor
receberá os proventos da sua aposentadoria com recursos do regime próprio da Previdência Social. O que significa isso? Assim como os servidores que trabalham pelo regime da CLT, os servidores que trabalham pelo regime estatutário, ou seja, pelos regimes previstos em leis específicas, eles vão recolher percentuais incidentes sobre a sua remuneração para custear o regime próprio de previdência social. E a partir do momento, então, que esse servidor reunir todos os requisitos para se aposentar, então ele vai passar a receber os proventos da sua aposentadoria com recursos que foram vertidos ao longo do seu período de trabalho na ativa ao regime próprio da Previdência Social. Então, para que eu não venha pecar aqui por falta de clareza, o regime geral da Previdência Social é aquele regime que é administrado pelo INSS. E o regime próprio de Previdência Social é aquele regime administrado pelos entes federativos, que são os municípios, estados, Distrito Federal e União, ok? Então, aqueles que se aposentam pelo regime próprio da Previdência Social não receberão pelo INSS, e sim receberão com recursos pagos pelo município, estado, Distrito Federal ou União, dependendo da carreira que ocupe. Porém, pessoal, nós vimos aqui que a média da remuneração inicial de técnico judiciário é R$5.000. Se a média inicial é de R$5.000, quando esse técnico judiciário chegar a se aposentar, certamente ele terá alcançado o topo da carreira. E o topo da carreira será necessariamente superior a esse limite de R$6.351. Em se tratando de analista judiciário, com mais razão ainda, tendo em vista que o salário inicial, ou seja, a remuneração inicial das carreiras de analista judiciário, em média, é em torno de R$8.000. Ou seja, quando o analista então vier se aposentar, certamente a sua remuneração será muito superior a R$6.351. Então, nessas situações, como se dá a aposentadoria? Bom, até o valor do teto do regime geral, o regime próprio efetua o pagamento desse valor na integralidade. Para os valores que superam o teto do regime geral, então o servidor vai contribuir juntamente com o ente federativo para um regime complementar de previdência social. Ou seja, então digamos que o servidor ganhe R$10.000. O que ultrapassar R$6.351, o servidor vai fazer uma contribuição sobre a diferença e o ente federativo também fará uma contribuição sobre essa diferença. De forma que quando o servidor vier a se aposentar, ele vai se aposentar com a remuneração integral de R$6.351, mais a diferença correspondente ao valor do complemento. E esse complemento, então, será pago por um fundo de pensão. Por um fundo de pensão e aposentadoria. Por exemplo, esse regime de aposentadoria complementar já existe há muito tempo. Não para as carreiras estatutárias, mas, por exemplo, para as carreiras de empregados públicos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, de Furnas Centrais Elétricas, enfim, de todas as empresas públicas e sociedade de economia mista. Os empregados dessas empresas já possuíam, desde a década de 70, fundos específicos para complementação da aposentadoria. Na verdade, então, o que essa emenda constitucional que estabeleceu esse novo regramento para a aposentadoria dos servidores públicos fez? Equiparar
as aposentadorias dos servidores públicos às aposentadorias daqueles empregados públicos de empresas públicas e sociedade de economia mista. E me pergunte, então, se um ex-empregado e hoje aposentado do BNDES, da Petrobras, de Furnas, da Caixa Econômica Federal, se estão reclamando da aposentadoria. Não estão. Porque, na verdade, o que acontece? Eles, além de receberem o teto do regime geral, que é pago pelo INSS, eles ainda recebem um complemento que muitas vezes supera o valor do teto do regime geral da Previdência Social, pagos por esses fundos de pensão. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: muita gente fala, não vale mais a pena ser servidor público porque acabou a aposentadoria. Não é bem assim. Na verdade, a aposentadoria atualmente está prevista na Constituição, ela apenas trouxe alguns temperamentos, algumas regras de transição, né, e algumas situações que diminuem o impacto dos regimes próprios de previdência social sobre os ombros do Estado, de forma que, para que os servidores possam se aposentar com valores acima do teto do regime geral, eles precisam fazer uma contribuição a mais. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim porque muitas pessoas conseguem fazer patrimônio ao longo da sua vida. Outras não têm essa disciplina. Então, é preciso que se estabeleça um regramento para que essas pessoas sejam forçadas a contribuir, né? E eu volto aqui, eu falei forçado, mas na verdade a contribuição para o regime complementar, ele não é obrigatório, ok? Apenas aqueles servidores que optarem por esse regime é que poderão vir a ser taxados, né, a contribuir com esse regime complementar. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: para as carreiras de técnico e analista judiciário, tendo em vista os valores iniciais das suas remunerações, com certeza suas remunerações vão ultrapassar o teto do regime geral por ocasião da sua aposentadoria. Então, se esses servidores vierem contribuir com o regime complementar de previdência social, certamente eles vão alcançar um valor de aposentadoria muito maior do que aqueles valores que eles obteriam recebendo apenas do INSS, caso estivessem trabalhando na iniciativa privada. Então, esse também é um excelente benefício para as carreiras de técnico e analista judiciário. Mas, além de todos esses benefícios que eu mencionei aqui, nós temos outros benefícios que acarretam para o servidor um ganho indireto na sua remuneração. E é um ganho expressivo, e vocês vão ver aqui. Por exemplo, auxílio de saúde e plano de saúde, né? Qual a diferença de auxílio e plano? Para alguns tribunais, celebram um contrato com empresas operadoras de plano de saúde e concedem esse plano de saúde para os servidores e os seus familiares por um preço muito menor do que aquele que é praticado no mercado. Ou ainda, quando o tribunal não oferece um plano de saúde, ele oferece um auxílio em dinheiro para os servidores públicos, para que eles então possam contratar esses planos de saúde por conta própria. E muitas vezes esses planos de saúde, quando não são oferecidos diretamente pelo tribunal, são oferecidos ou pelo sindicato dos servidores ou pelas associações de servidores. E também, como esses sindicatos e essas associações possuem um grande número de pessoas associadas ou sindicadas, normalmente também essas instituições conseguem um valor bastante atraente para os planos de saúde. Então, isso aqui também é um grande benefício, porque não se estende apenas à pessoa do servidor, se estende também à sua família, ok? Além do auxílio de saúde ou do plano de saúde, nós também temos auxílio creche e, para alguns tribunais, até auxílio escola. Por exemplo, auxílio creche. O artigo 7º da Constituição estabelece como direito social, ou seja, direito de natureza fundamental, que os trabalhadores e também os servidores públicos recebam um auxílio creche para os filhos até 6 anos,
ok? No caso dos tribunais regionais e dos tribunais superiores, a lei estabelece exatamente isso, ou seja, os servidores que possuem filhos até 6 anos incompletos receberão um valor a título de auxílio creche. Porém, existem tribunais de justiça que estendem esse auxílio não apenas para a creche, mas também para toda a vida escolar dos seus filhos, né? Alguns tribunais chegam a custear a faculdade dos filhos, ok? E aqui nós temos como exemplo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para quem tem filho, certamente você vai saber o quanto custa uma escola particular, né? Se você tem mais de um filho, então, pior ainda. Dependendo da cidade onde você mora, você pode pagar R$ 1.500, R$ 2.000 ou até R$ 3.000 de valor de mensalidade escolar. Então, se você tem isso como auxílio pago pelo tribunal, você já desonera de forma muito significativa o seu orçamento mensal. Então, pessoal, esse salário indireto, vamos chamar assim, denominado auxílio creche, auxílio escola, representa uma grande fatia do orçamento do servidor público, ok? Então, esse aqui, embora esteja na categoria de outros benefícios, é um benefício de muito significado para o servidor público, tanto técnico quanto analista judiciário. Além disso, os servidores de carreira também recebem auxílio alimentação e outros benefícios previstos na lei. É possível que cada estado estabeleça outros benefícios além desses aqui para os servidores do Poder Judiciário respectivo. E além disso, além de todos esses benefícios que têm natureza pecuniária, né, que talvez seja a parte mais relevante, vamos dizer assim, dos benefícios oferecidos aos servidores de carreira do Poder Judiciário, existem ainda outros benefícios que, embora não sejam pecuniários, eles têm uma relevância significativa também na vida do cidadão. Por exemplo, se você que está assistindo trabalha na construção civil, ou se você que trabalha, por exemplo, como motorista de aplicativo, ou você que trabalha como professor, né? Professor é talvez a carreira mais importante de todas, porque é a carreira responsável pela formação das gerações futuras de profissionais. Infelizmente, nós não vivemos num país como a Alemanha, né, que paga muito bem seus professores, né? Nós vivemos num país que paga de forma vergonhosa seus professores, sobretudo professores do ensino fundamental e médio. Então, muitas vezes, os professores, para conseguirem fazer um salário digno, um salário de 5, de 8 mil reais por mês, precisam trabalhar em 3 turnos, manhã, tarde e noite, trabalhando em 3 matrículas, em 5 escolas, trabalhando 12, 14 horas por dia. E nós temos aqui os servidores do Poder Judiciário, que ganham um salário significativo em relação à média do mercado, trabalhando jornada de 11 às 19. Ou seja, um horário normal, 8 horas por dia. Aqui a gente não está falando que analistas e técnicos judiciários possuem mordomias. Não estamos falando sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre dignidade. A Constituição prevê jornada normal de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Então, quando a gente olha para a Constituição e vê que essa é uma garantia fundamental de todo cidadão, a gente tem que se indignar e a gente tem que chegar à conclusão de que não é digno a pessoa ter que trabalhar 14, 16 horas por dia para manter um salário que consiga pagar suas contas. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso é que um benefício, infelizmente eu tenho que dizer que é um benefício, né, porque na Constituição diz que é obrigação, mas de acordo com o nosso cenário atual, a gente acaba chegando à conclusão de que trabalhar 8 horas por dia é um benefício, porque a gente não consegue, na iniciativa privada, no serviço autônomo, manter um salário digno trabalhando apenas 8 horas por dia. Então isso eu estou listando sim
como um benefício, porque você vai ter tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter tempo para levar seu filho para a escola, você vai ter tempo para chegar em casa e encontrar seu filho ou sua esposa ainda acordados, né? Você que é mulher, que ocupa aí mais de 50% da população ativa hoje no Brasil, que muitas vezes não é respeitada, que muitas vezes ganha salário abaixo do profissional de mesmo nível de sexo masculino. Você não vai ter essa discriminação no Poder Judiciário. Você vai receber exatamente igual. E eu vou dizer uma coisa, pela minha experiência, cada vez mais eu vejo mulheres ocupando cargos de alto nível, cargo de juiz, cargo de diretor-geral, cargo de diretores administrativos. Por quê? Porque as mulheres, elas possuem uma força de trabalho e muitas vezes uma sensibilidade que o homem não tem. Então, você que é mulher e que sofre isso no dia a dia, para você, então, essa condição aqui é ainda mais significativo, porque eu não conheço ambiente mais democrático que o serviço público para essa questão de gênero. Porque tanto homens quanto mulheres possuem as mesmas condições, possuem as mesmas oportunidades. E eu falo isso porque eu vejo, eu tenho colegas, muito colegas, talvez eu tenha até mais colegas do sexo feminino do que do sexo masculino, ocupando cargos de chefia e direção no tribunal onde eu trabalho. Pessoal, então além das condições de trabalho, do horário de trabalho, nós temos ainda uma grande possibilidade de networking, né? Para quem não sabe, network é contato, relacionamento, ou seja, as pessoas se conhecem. Por exemplo, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar no Conselho da Justiça Federal, no Conselho Nacional de Justiça, e hoje eu conheço praticamente todos os servidores que ocupam cargos de nível de direção em todos os tribunais regionais federais. Mas por quê? Porque o tribunal me deu essa possibilidade de participar de comissões, de participar de grupos de trabalho que fizeram com que eu me tornasse conhecido, né? Não só no meu tribunal, mas como em todos os tribunais regionais federais do país. Então, para o servidor que está a fim de encarar o trabalho com seriedade, com compromisso e, sobretudo, com a noção, com a clareza de que faz um trabalho relevante para a sociedade e que procura empreender no seu trabalho toda a sua inteligência, todo o seu esforço, todo o seu estudo, toda a sua capacidade, certamente haverá um lugar ao sol para você. Então, pessoal, se você está afim de fazer um trabalho sério, porque muita gente, infelizmente, só quer passar no concurso. E depois que toma posse, acha que, virei servidor público, não vou me dedicar tanto quanto eu gostaria. Eu conheço várias pessoas assim, mas eu não vejo essas pessoas crescerem. Agora, quando os candidatos que conseguem a aprovação no concurso, fazem o seu trabalho de forma digna, de forma comprometida, não comprometida apenas com seu chefe, mas comprometido consigo mesmo e com a sociedade para a qual presta serviço, certamente a instituição vai reconhecer o seu valor. E reconhecendo o seu valor, você vai alcançar outras coisas. Você vai alcançar networking, você vai alcançar funções comissionadas, você poderá alcançar também cargos em comissão. Isso vai te dar dignidade, isso vai te dar valor, né? Vai te dar a noção do valor que você tem, e tudo isso vai representar em dinheiro. Você vai receber mais por isso. Por quê? Porque você simplesmente está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. Então, todos esses benefícios aqui, sejam pecuniários, sejam não pecuniários, é que tornam as carreiras de técnico e analista judiciário tão atraentes para aqueles que querem passar em concurso público. E por fim, pessoal, gostaria de terminar esse vídeo aqui para esclarecer algumas situações, porque infelizmente a mídia muitas vezes distorce as notícias, distorcem os fatos, né? E a gente está se referindo aqui à reforma administrativa. Para quem acompanha os jornais, enfim, a mídia televisiva, a mídia escrita, provavelmente já
ouviu falar que o Poder Executivo, né, está preparando reformas administrativas para submeter ao Congresso Nacional. E eu falo no nível da União, mas certamente quando a União propõe uma reforma administrativa, necessariamente na sequência, os estados também tendem a propor reformas administrativas no âmbito da sua esfera de competência, ok? E o que basicamente o Estado está propondo em termos de reforma administrativa? Basicamente está propondo a imposição de avaliação de desempenho, está propondo a possibilidade da perda da estabilidade, né, do serviço público, do servidor público. Mas eu quero dizer com isso o seguinte: primeiro, essas situações não vão fazer com que o servidor público se iguale ao trabalhador da iniciativa privada. Primeiro, por uma razão muito simples. Os servidores públicos e algumas categorias, os servidores públicos de carreira de Estado e técnico judiciário e analista judiciário se enquadram nas carreiras de Estado, porque são carreiras que são relevantes, que são integrantes de um poder da República. Então, normalmente, aquelas carreiras de Estado, ou seja, carreiras que só podem ser exercidas por servidores públicos estatutários, normalmente elas estão um pouco mais blindadas dessas reformas administrativas. Mas eu não quero dizer com isso que eles não vão sofrer nenhuma ingerência, né, nenhuma transformação, nenhuma modificação por conta dessas reformas administrativas. Mas quando falo em reforma administrativa para estabelecer avaliação de desempenho, é lógico, toda carreira tem que ter avaliação de desempenho, porque senão a gente volta a 30 anos atrás, em que a gente tinha servidores públicos. Eu não preciso ser há 30 anos atrás, não. Hoje mesmo, infelizmente, existem servidores públicos que ganham para não trabalhar, né? E a gente vê isso toda hora no noticiário. Então, estabelecer avaliação de desempenho não é nenhum bicho de sete cabeças. É simplesmente cobrar do servidor público que ele faça o mínimo necessário para fazer jus à remuneração que a população paga a ele. Porque, afinal de contas, ele recebe para prestar serviço à população, ok? Então, não se assustem com a avaliação de desempenho, porque, na verdade, todo procedimento administrativo, e vocês vão poder ver isso na prática, estão necessariamente submetidos a dois princípios que são basilares, que são constitucionais, que é contraditório e ampla defesa. Então, ninguém vai chegar para você e falar: não, você sai daqui hoje porque eu não te quero mais aqui. Não é assim. Você vai precisar passar por um procedimento administrativo em que você vai poder se defender, em que você vai poder recorrer das decisões, até que eventualmente você venha a ser demitido desse cargo, ok? Então não se assuste com isso. Uma outra questão também: toda e qualquer reforma administrativa nas carreiras públicas só podem ser feitas por emendas constitucionais. Por quê? Porque o artigo 39 a 42 da Constituição da República trata exatamente das carreiras dos servidores públicos civis, ok? Os militares são tratados um pouco mais adiante, artigo 43 e 44. Mas aqui nós estamos nos atendo aos servidores públicos civis, ok? E qualquer emenda constitucional, para quem está estudando direito constitucional, sabe que é um processo legislativo mais difícil, mais demorado, que exige do Poder Executivo mais jogo de cintura para lidar com o Poder Legislativo. Por quê? Porque exige 3/5 do voto de cada casa, ou seja, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e em 2 turnos de votação. Ou seja, por mais que o Poder Executivo esteja empenhado em implementar reformas administrativas, ele precisa necessariamente negociar com o Congresso Nacional. E para quem acompanha os noticiários, a gente vê que atualmente esse diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo não é tão frutífero quanto deveria ser. Além disso, pessoal, muito dificilmente uma emenda constitucional é aprovada pelo Legislativo, quando é aprovada, integralmente, como o Poder Executivo propõe. Muitas vezes, o Poder Legislativo
ele implementa modificações. Por quê? Porque, ao contrário do Poder Executivo, que é chefiado por uma pessoa, que também foi eleita pelo voto popular, o Poder Legislativo é representado por deputados e senadores de vários matizes, que defendem diversos interesses de diversas classes e categorias sociais. Então, é um debate muito mais ampliado no Poder Legislativo. E, por fim, pessoal, nós temos ainda regras de transição. O que são as regras de transição? Normalmente, uma emenda constitucional, quando ela vem a ser editada e aprovada, ela não pode modificar completamente regime jurídico dos servidores públicos que já exercem suas funções. Aí alguém vai dizer assim, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe direito adquirido a regime jurídico. É verdade. Por outro lado, existe um princípio chamado de segurança jurídica que se divide em dois subprincípios. O primeiro é a irretroatividade da lei e o segundo princípio é a proteção da confiança. O que significa o princípio da proteção da confiança? Significa que o Estado, que hoje regulamenta os seus servidores pela regra X, não pode simplesmente, de uma hora para outra, passar a regular de forma Y, esquecendo o X. Isso viola o princípio da proteção da confiança. Então, para que esse princípio da proteção da confiança seja minimamente preservado, é que normalmente o Congresso Nacional edita regras de transição, ou seja, para suavizar a situação daqueles servidores que estavam na situação X antes de migrarem para a situação Y, ok? Então, dito de outra forma, uma emenda constitucional, se ela for publicada agora em 2021, nós temos dois tipos de servidores. Os servidores que já são servidores e os servidores que ainda não são servidores, ok? Então, digamos que essa emenda venha a ser editada em julho de 2021. Se você tomar posse antes de julho de 2021, você vai sofrer sim as consequências da emenda, mas não de forma integral. Vocês vão sofrer os efeitos da emenda 21 com regras de transição. De forma que a emenda constitucional que vier a ser publicada, que vier a ser aprovada pelo Congresso Nacional, somente vai ser aplicada integralmente para aqueles servidores que tomarem posse no cargo após a publicação dessa emenda constitucional. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para desmistificar essa história que muitas vezes a mídia fala, ok? E segundo, para reforçar ainda mais em você que está estudando ou que está pensando em começar a estudar para concurso público, que a hora é agora. Vocês precisam passar agora. A hora de passar é agora. Porque a gente não vai ter tantas vagas como nós veremos agora em 2021 e provavelmente no futuro, ainda que surjam algumas vagas para os concursos de técnico analista judiciário, é possível e talvez provável que o regime jurídico venha a ser transformado de forma significativa pela emenda constitucional que virá aí pela frente. Então, pessoal, tudo isso para dizer que mais do que nunca é a hora de você estudar, mais do que nunca é a hora de você passar no concurso de técnico ou de analista judiciário. Beleza, pessoal? Então, o recado de hoje era esse. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dê o seu like aqui embaixo, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.